Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos da semana. E veja nesta edição, falta de homologação sindical anula pedido de demissão de empregado. Trabalho de presos deve ser julgado pela Justiça Criminal. O empregador pode exigir que o empregado faça exames toxicológicos? Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está no ar. Começamos o Revista TST com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Os ministros entenderam que a falta de homologação sindical pode anular pedido de demissão de empregado. E quem tem mais detalhes é o repórter Pablo Lemos, que acompanhou o caso. Olá, Pablo. Olá, Ana Amélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou o caso de um empregado de uma empresa de equipamentos corporativos em São Paulo. Na reclamação trabalhista, ele alegou que o pedido de demissão feito por ele não havia sido homologado pelo sindicato, situação que pode gerar multa para a empresa, de acordo com a CLT. Vamos ver agora como os ministros da SDI1 julgaram o caso. Antes de o processo chegar ao TST, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia entendido que a ausência de homologação sindical do pedido de demissão, feito sem qualquer vício de consentimento, não implicaria em nulidade do ato. Sendo assim, o TRT julgou improcedente o pedido do empregado, livrando a empresa do pagamento de indenização. No TST, a 2ª turma manteve o entendimento do Tribunal Regional. Alegou que não há invalidade do pedido de demissão pela ausência de homologação sindical no caso de confissão expressa do empregado em juízo. O profissional recorreu e a discussão chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. Nos embargos em recurso de revista, ele sustentou que a homologação do sindicato é imprescindível para a validade do pedido de demissão e apontou violação do artigo 477 da CLT. O parágrafo 8 do artigo diz que, em caso de não realização da homologação, o empregador é condenado ao pagamento de multa referente ao valor do último salário do empregado. O relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, ressaltou que é juridicamente irrelevante apenas a confissão expressa do reclamante quanto ao pedido de demissão. Acompanho a divergência aberta pelo eminente ministro Breno, porque, de fato, a jurisprudência torna irrelevante o aspecto destacado. Sendo assim, por maioria de votos, os ministros declararam a invalidade do pedido de demissão, determinando o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, para que, considerando a existência de dispensa sem justa causa, profira novo julgamento. Ficaram vencidos os ministros Maria Cristina Peduzzi, Valmir Oliveira da Costa, Alexandre Ramos e Brito Pereira. E depois do intervalo, o empregado pode ser obrigado a fazer exames toxicológicos? Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Eu começo o giro de notícias pela 2ª turma. Uma comissária de bordo da Gol Linhas Aéreas deve ser ressarcida por despesas com maquiagem e manicure. Os juízos de 1º e 2º grau entenderam que ficou demonstrado que a empresa aérea fazia exigências especiais quanto à apresentação dos profissionais e determinaram ressarcimento à empregada no valor de R$ 100 por mês durante todo o período do contrato de trabalho. Em recurso ao TST, a Gol alegou que a obrigação se restringia apenas ao uniforme de uso comum, como é previsto em lei. A relatora na 2ª turma, a ministra Delaide Miranda Arantes, explicou que os gastos da empregada beneficiam o empregador e que a imagem transmitida pelas atendentes aumenta o prestígio da empresa junto aos clientes. Na avaliação da ministra, o custo para atender às regras de apresentação da empresa deve ser ressarcido. A decisão foi unânime.
e deve ser julgada pela Justiça Criminal, uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho que discute questões relacionadas ao trabalho de presidiários sob custódia do Estado do Paraná. Os ministros da quinta turma seguiram o entendimento do TST de que a relação de trabalho nessas circunstâncias está vinculada à Lei de Execução Penal. Na ação, o Ministério Público do Trabalho apontou o descumprimento das normas que regem a proteção de serviço dos detentos do Paraná. De acordo com o MPT, o Estado deve pagar aos presos que trabalham durante o cumprimento da pena 3/4 do salário mínimo, conforme prevê a Lei de Execução Penal, e respeitar o limite de 10% de empregados apenados por obra nos convênios com a iniciativa privada. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou a sentença que havia declarado a Justiça do Trabalho incompetente para julgar a ação e determinou que o julgamento continuasse a análise do processo. Para o TRT, a prestação de serviço pelo cidadão preso é vista atualmente como um instrumento de reinserção social e, embora regida por normas próprias, não deixa de ser uma relação de trabalho que não difere, na sua essência, daquela envolvendo os demais cidadãos. O Estado do Paraná recorreu ao TST. O relator, na quinta turma, ministro Douglas Alencar, afirmou que o trabalho do presidiário tem finalidade educativa, produtiva e de integração à sociedade, e, além de constituir direito e dever do preso, integra a própria pena, não se aplicando à consolidação das leis do trabalho, a CLT. O relator citou ainda jurisprudência do TST, de que o trabalho realizado no cumprimento da pena é regido pela Lei de Execução Penal. O regime jurídico, o trabalho prestado pelos segregados sociais em razão do cometimento de ilícitos, é matéria regulada pela Lei de Execuções Penais e os desdobramentos, a aplicação, a execução dessas penas, obviamente, está submetida à jurisdição penal. E, por isso, o trabalho como uma categoria acessória necessariamente vinculada ao cumprimento de pena, inclusive produzindo efeitos sobre o próprio sancionamento sofrido pelo detento, é matéria que me parece escapar de maneira inequívoca do âmbito de cognição desta Justiça do Trabalho. Ainda de acordo com o relator, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de natureza penal. A decisão foi unânime. A oitava turma reduziu de R$1,5 milhão para R$300 mil, valor de indenização a ser paga por descumprimento de normas de saúde e segurança. A condenação foi contra a Companhia Brasileira de Distribuição Hipermercado Extra e a Nova SOC Comercial. De acordo com a ação apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, as empresas aumentaram injustificadamente a jornada de empregados, não concederam com regularidade descanso semanal remunerado e desrespeitaram intervalos intrajornada e interjornada. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia fixado a indenização em R$1,5 milhão. Já era uma redução da indenização determinada em primeiro grau no valor de R$16 milhões. Na oitava turma do TST, o relator, ministro Márcio Amaro, entendeu que o valor fixado pelo TRT ainda estava em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por unanimidade, a turma reajustou a quantia para R$300 mil. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da quarta turma. A turma afastou a responsabilidade do Goiás Esporte Clube por obrigações trabalhistas assumidas pelo Botafogo com o lateral esquerdo Lucas Pedro Alves Lima, emprestado ao time goiano. De acordo com o atleta, os dois clubes não depositaram FGTS e nem quitaram o salário anual a título de luvas, férias e 13º. O juízo de primeiro e segundo grau declararam a responsabilidade solidária dos clubes. Entenderam que o Goiás havia dividido o ônus contratual com o Botafogo ao se beneficiar da força de trabalho do jogador. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Alexandre Ramos, assinalou que não deve ser imposta qualquer responsabilidade ao Goiás por cláusulas firmadas exclusivamente com o Botafogo. Segundo o ministro, é preciso
juízo distinguir o vínculo ou a relação de emprego do vínculo desportivo. A decisão foi unânime. E você? Tem alguma dúvida sobre algum tema do direito do trabalho? Então envie sua pergunta para as nossas redes sociais com a hashtag Quero Post e vamos esclarecer para você. E a pergunta que chegou para a gente com a hashtag Quero Post foi publicada no Instagram. O empregador pode exigir que o empregado faça exames toxicológicos? Veja a resposta na reportagem. Fernando trabalha como motorista numa empresa de bebidas em Brasília há 3 anos. Está acostumado a dirigir o caminhão carregado. Como prevenção, a empresa submete os motoristas a exames toxicológicos e testes de bafômetro. Os exames toxicológicos nós fazemos no admissional, no periódico a cada 2 anos e no demissional. E os testes de bafômetros, eles são realizados de forma aleatória, semanalmente, com todos os condutores de veículos da empresa. O teste do bafômetro é feito de surpresa. Fernando concorda com a iniciativa da empresa. A partir do momento que você faz a conferência que os seus condutores estão 100% habilitados a poderem sair para a rua, você está evitando que se gere um acidente no meio da rua. Porque a partir do momento que você assume o risco de sair alcoolizado com um caminhão daqui de dentro da empresa, você está colocando em risco a vida de diversas pessoas. E muitas das vezes, acontecendo um acidente, você pode destruir toda uma família por causa de uma decisão errada que você teve. O diretor de Educação no Trânsito do Detran do Distrito Federal alerta: a reação do motorista que consumiu bebida alcoólica é mais lenta. Nós temos, principalmente em relação ao condutor, um grande problema, que é as distâncias que a gente chama de distância de reação, distância de frenagem, né? Essas distâncias, para quem bebe, elas acabam ficando muito maiores. Ou seja, o condutor que acionaria o pé no freio ao observar um pedestre, o tempo que ele vai gastar para acionar o freio, ele vai ter uma distância maior percorrida, porque esse tempo vai ser maior. E com isso ele pode, nessa falta de medição real, ele pode frenar o veículo, né, fazer a frenagem, mas ele vai bater naquele pedestre ou no outro objeto fixo. O artigo 235b da Lei 13.103 de 2015 diz que o motorista profissional deve submeter-se a exames toxicológicos e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Esse juiz do trabalho explica em quais situações o empregado pode ser submetido a exames toxicológicos. Todas as vezes que a atividade desenvolvida pelo empregado envolver intrinsecamente uma atividade de risco. Por exemplo, pilotar aviões ou dirigir cargas que sejam perigosas ou transporte mesmo de passageiros, o uso de armas de fogo. Nestas condições, jurisprudencialmente se tem entendido a permissão para que o exame de admissão inclua um painel, né, de sangue para ver se há o uso de substâncias tóxicas ou de substâncias inebriantes, ainda que lícitas, como álcool, de forma comum ou constante. O magistrado ainda esclarece que os exames podem ser exigidos, inclusive, durante o contrato de trabalho. Eles podem se renovar durante o contrato, quer através de uma política periódica ou através de exames aleatórios. Normalmente, regulamentos empresariais tratam disso em grandes empresas, ou existe até convenção coletiva ou acordo coletivo que regula isso para essas atividades de risco. O juiz lembra que as consequências para o profissional que faz uso de substâncias psicoativas podem ser graves, como demissão por justa causa. O magistrado ressalta, no entanto, as situações em que a dispensa motivada não é permitida. A primeira situação é o uso prescrito medicamente. Se ele foi comunicado à empresa, o trabalhador está tranquilo, comunicou à empresa e a empresa ainda assim optou por mantê-lo na função. Se ela decorrer do uso por força de uma dependência química, a dependência química é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença psiquiátrica. A pessoa que sofre de uma doença psiquiátrica não pode ser demitida, também não deve continuar no contrato com o contrato em atuação. O contrato é suspenso, ela é encaminhada a uma perícia médica do INSS, constatada a dependência química, essa pessoa ficará então gozando do auxílio-doença enquanto se recuperar. No próximo bloco, os destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho.
O Revista TST está de volta. E vem aí a 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento reúne diversas ações pelos tribunais regionais de todo o país com o intuito de solucionar processos em fase de execução. Com o slogan Todos pela Efetividade da Justiça, o evento será realizado em todo o Brasil entre os dias 16 e 20 de setembro. E veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, encerrou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe. O ministro elogiou o trabalho que a Corregedoria Regional tem feito, acompanhando as varas que estão em desalinho com as metas. Segundo o ministro, alguns resultados já foram percebidos. Ele aproveitou para reforçar que o trabalho correcional é colaborativo e que os planos de ação são uma oportunidade para a magistratura alcançar metas e se ajustar aos prazos legais. Foi prorrogado até 30 de setembro o prazo para as inscrições na primeira edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Vão ser escolhidas as melhores reportagens sobre o trabalho infantil e as formas de combatê-lo. Podem ser inscritas produções individuais ou em série nas modalidades impresso, rádio, TV, web e foto. Os primeiros colocados de cada categoria vão receber R$10 mil em dinheiro, além de troféu e certificados. Mais informações no site tst.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho aderiu à campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Até o fim do mês, a iluminação externa do TST fica assim. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi criada pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Este ano, o foco é a necessidade de atenção especial ao bem-estar e à saúde mental de crianças e adolescentes. Adoecimento mental do trabalhador é tema do mês na biblioteca do TST. Até o fim de setembro, uma bibliografia atualizada sobre o tema fica disponível no site. As publicações mais recentes aparecem no topo da lista. O conteúdo também pode ser acessado pelo público externo do tribunal. Os textos selecionados são encaminhados por e-mail. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E o Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site e pelas redes sociais do TST. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.